Olá, professor Tiago aqui. Hoje o momento é clássico, um dos maiores clássicos da sociologia brasileira. Vamos falar de Gilberto Freire. Clássico e polêmico, né? Polêmico, vamos entender por quê, né? Então vamos lá. Começamos apresentando para você aí o Gilberto Freire, nascido em 1900, morto em 1987. Ele é um recifense, né, um pernambucano, que foi educado em casa. Ele era filho de uma família bastante, vamos dizer assim, rica, né? O Gilberto Freire, no início, chegou a ter dificuldades no seu processo de alfabetização e costumava se expressar mais com desenhos quando ele era pequeno, quando ele era criança, o que é estranho, visto que é um bom escritor, né? Escreve muito bem, o que, aliás, faz dele um certo perigo aí, né? A gente já vai discutir isso. Estudou Ciências Sociais e Artes nos Estados Unidos. Ele se formou muito novo, né? Em 1922 já estava terminando a segunda, né? O mestrado, aliás, lá nos Estados Unidos, né? Estudou em Baylor primeiro, onde ele se gradua em 1920, e em Columbia, onde ele vai terminar o mestrado no campo das artes ali em 1922. Em 1924 ele volta para o Brasil e retoma, né, os estudos e além de ter escrito e dirigido alguns jornais, alguns artigos. Ele passou um bom tempo estudando fora, o que indica inclusive aí, né, as condições financeiras melhores da família. Ele acabaria retornando depois para outros estudos nos Estados Unidos e a presença dele nos Estados Unidos foi fundamental, inclusive para o desenvolvimento da teoria do Gilberto Freire. Apesar de ser uma teoria focada no Brasil, de certa forma, observar as relações raciais nos Estados Unidos gerou um olhar diferenciado do Freire para como ocorriam essas relações raciais aqui no Brasil. E, bom, a gente vai ver que isso gerou depois algumas questões, né? Politicamente, né? Então vamos lá. O Gilberto Freire foi professor universitário, sociólogo, antropólogo, além, claro, né, jornalista, já que ele escreveu alguns jornais, também foi deputado pela UDN, o partido conhecido lá por fazer forte oposição ao Vargas. Aliás, né, nos anos 40, o professor Freire ele chegou a ser preso pela oposição que ele fez lá à imposição do Estado Novo do Getúlio Vargas, lá, a famosa ditadura do Vargas, né? Depois disso, em 46, ele foi eleito deputado e chegou a participar da Constituinte daquele ano, que estabeleceu lá a Constituição de 1946. Proferiu palestras, né, em universidades renomadas nos Estados Unidos e na Europa e integrou, inclusive, comitês da ONU, aí, onde o debate girava em torno da questão racial, tema pelo qual o Freire vai acabar ficando conhecido. Vale a gente destacar que o Gilberto Freire, ele é o sociólogo brasileiro mais traduzido no mundo. Então, tem obra do Gilberto Freire traduzida em universidades de praticamente todo o planeta, né? É bastante impressionante aí o sucesso atingido pela obra do Freire. Qual é o referencial teórico, metodológico e por que ele foi tão traduzido? Primeira coisa que a gente vai destacar aqui é o impacto que as ideias de um outro sociólogo, ou no caso aqui um antropólogo, tiveram sobre o Gilberto Freire. E esse cara é o Franz Boas, né? O Franz Boas é o cara do relativismo cultural, ok? O uso aqui então do relativismo cultural para analisar o patriarcalismo dentro da sociedade colonial brasileira. Isso vai ter um impacto muito grande, né, no pensamento sociológico do Brasil, né? Ele também vai ter como referência aí o trabalho do Max Weber, né? Então, uma sociologia compreensiva weberiana vai também, né, ter um impacto ali sobre a forma, né, o trabalho feito pelo Gilberto Freire. As obras do Weber no Brasil foram traduzidas para que o Freire as usasse por um colega ali próximo, né, pelo Sérgio Buarque de Holanda, né? Bom, quais são essas obras, né, principais do Gilberto Freire? Tem muitas, né? Mas tem 3 delas que formam uma espécie de trilogia, das quais a primeira é a mais famosa. Certamente você, provavelmente, aliás, já deve ter ouvido falar em Casa Grande e Senzala, um livro publicado em 1933, em plena era Vargas, ano, inclusive, 33, de ascensão de Adolf Hitler ao poder lá na Alemanha, chamado nazismo, né? Estava começando a se consolidar na Alemanha, e tem a ver, porque o debate étnico-racial é um dos pontos centrais na teoria
do Freire, onde ele se posiciona contrário à mentalidade comum na Europa nesse momento, representada aí pelos ideais nazifascistas, por exemplo. Outra obra, uma espécie de continuidade, é Sobrados e Mucambos, de 1936, e um pouco mais tarde vem Ordem e Progresso, já no final da década de 50. Haveria uma espécie de quarta parte, né, dessa obra extensa de interpretação da sociedade brasileira, mas que nunca foi publicada, né, e teria se perdido, aí se disseram várias teorias sobre o que teria acontecido sobre essa quarta parte da obra, tá? Na concepção do Gilberto Freire, vamos lá, né? Sobre Casagrande Senzala, que é o foco, a obra mais importante desse autor, tá? Casagrande Senzala, nas palavras do Freire, é um ensaio de sociologia genética e de história social. Lembra do Franz Boas, do relativismo cultural? O Freire vai ser um dos primeiros autores a separar, né, a questão da cultura da questão da biologia, né? Então, para ele, cultura, raça, é uma coisa e cultura é outra, né? E uma coisa não vai ter relação direta com a outra. Por isso, um ensaio de genética, né, e de história social, porque principalmente envolve o debate sobre a questão da miscigenação no Brasil, tá? Complementa aqui a sua intenção, né, com essa obra. Dizia o Freire, lá na introdução da obra, né? Pretendo fixar e, às vezes, interpretar alguns dos aspectos mais significativos da formação da família brasileira. E essa é uma das questões, né? Ele vai ter a família como ponto central da construção das relações sociais no Brasil como um todo. A Casa Grande e a Senzala são uma representação da própria estrutura da sociedade brasileira. A elite e os grupos subalternos. E o quanto no Brasil a Senzala está presente na Casa Grande. O quanto a Casa Grande só existe porque existe a Senzala e o quanto a Senzala só existe porque existe a Casa Grande. Então é essa interação, essa relação direta, né, que é parte da obra, da lógica, né, do pensamento do Gilberto Freire e onde ele aponta a grande diferença em relação às relações étnico-raciais do Brasil em comparação com os Estados Unidos, onde essa segregação era evidente, no caso americano, e aí está o grande problema da obra do Freire, é que ele não percebe a violência do tipo de segregação existente aqui no Brasil, né? Então ele induz a gente, Casa Grande Senzala é uma obra importante, porém problemática, porque pode induzir a gente a não reconhecer os problemas das disputas, das lutas e as violências, né, da discriminação étnico-racial no nosso país, as outras formas de violência simbólicas existentes nessas interações, né? Então, a sociedade agrária brasileira, o autor destaca a plasticidade do português, há uma espécie de exaltação à figura do português como colonizador, né? Então ele destaca uma espécie de capacidade portuguesa de se adaptar ao contexto geográfico e cultural, que, segundo ele, os outros povos europeus não teriam da mesma forma, principalmente os povos não latinos, daí inclusive essa comparação com os Estados Unidos, onde ele próprio viveu por um tempo. A sociedade agrária, então, brasileira, a sociedade lá do engenho, né? Casa Grande, é a Casa Grande lá do engenho, né? Foi consolidada pela ação da estrutura familiar mais do que pela força do Estado ou da Igreja. Então, para ele, a grande instituição é essa família da Casa Grande, né? O senhor do engenho é a grande figura, né? Mais do que o vice-rei, né? Mais do que o governador, mais do que os bispos ou a própria igreja. É como se essa fosse a grande figura, né? Que supera as demais figuras e que impõe a estrutura social e as relações giram em torno dessa figura e dessa relação em torno do senhor do engenho, tá? Então, e qual é o grande lance aqui, né? O grande mérito do Gilberto Freire, apesar dos problemas inerentes à obra, né, é essa nova visão da miscigenação que ele vai apresentar, que se diferencia daquilo que era o padrão vigente na interpretação dessas relações naquele momento, né? Então, ele é o primeiro autor a contrariar as teorias, né, de ordem positivista que atribuíam a miscigenação, a mistura de grupos étnico-raciais, né, um elemento de degeneração e atraso da população brasileira. Então, até então,
o discurso era o discurso eugênico, lá do nazismo, por exemplo, né, de pureza racial. E de que quando você tinha a mistura, a tendência era uma espécie de contaminação, uma visão, obviamente, preconceituosa. E ele é um dos primeiros autores a se levantar e dizer, olha, isso não é verdade, né? Não existe, né? E a biologia hoje concorda, né? Quanto mais variabilidade, melhor. Você aprende isso lá nas aulas de genética na biologia. Só que ele aponta isso no momento em que a biologia não falava isso. Né? Então, foi primeiro no campo das ciências sociais que essa dimensão vai aparecer, e vai aparecer principalmente na obra do Freire. E por isso essa obra é uma obra tão difundida, né, no mundo no século XX. Tá? Então ele combateu essas teorias racialistas, né, defendidas pelas pseudociências do século XIX e que eram reforçadas pelos ideais eugenistas, né, dos regimes totalitários do século XX. Citamos aqui, né, o nazismo e o fascismo como exemplo, sendo que o nazismo é, claro, né, aquele que tem na eugenia uma das suas bases, né, isso não é tão evidente no fascismo por si, né. Por outro lado, né, então vamos lá, os problemas, né, estabeleceu a noção de que as relações raciais no Brasil, elas se davam de forma harmoniosa. Então o Freire, ele não enxerga a violência. Vejam, em Casagrande Senzala, ele destaca a violência física, né? Ele fala dos castigos, ele fala inclusive da exploração sexual, tem 2 capítulos só para falar disso. Mas ele romantiza isso, porque ele fala que, no geral, né, como há uma convivência, existe uma coexistência, né, existiria ali uma harmonia. As pessoas, elas estão na mesma sala, elas frequentam o mesmo ambiente, elas usam o mesmo banheiro, né, diferente do que ele observa lá pelas leis segregacionistas dos Estados Unidos. Vocês entenderam? Então, você tem que entender isso, né? Ele não observa a violência simbólica. Né, ele romantiza em muitos trechos do livro a relação entre, por exemplo, os meninos brancos e as suas amas negras. Né? Então, essa é a grande crítica que tem que ser feita aí à obra do Freire. Né? É uma obra que precisa ser lida com um certo cuidado, porque ele é um bom escritor e ele vai convencendo, às vezes, né? Se você não tiver a leitura crítica sobre a obra dele, ok? E a partir disso, construiu-se a ideia de uma democracia racial, que eu já coloquei aqui como mito, né? Pra gente não fazer confusão. Por quê, gente? Não há democracia racial no Brasil. Né? Isso é uma ideia que por muito tempo perdurou, né? Mas que foi já superado. Né? O termo democracia racial, ele é atribuído ao Gilberto Freire, mas ele nunca usou essa expressão, pelo menos não há nenhum registro de que ele tenha feito isso. Né? Em 44, o mais próximo que a gente tem é ele usando o termo democracia étnica. E tem um contexto ali que ele usa democracia social, mas assim, democracia racial não aparece. Né? Na obra escrita, pelo menos do Freire, a gente não tem esse registro. Então, de onde teria surgido isso? Muito provavelmente atribui-se o termo democracia racial a um antropólogo norte-americano, né, chamado Charles Wegley, que fez uma série de estudos sobre as relações étnico-raciais brasileiras e que, claro, né, vai usar como referência o material do Gilberto Freire. Então é como se ele tivesse meio que sido induzido, né, a essa interpretação a partir da obra do Freire, e por isso essa associação aí no uso desse termo, né, democracia racial. E aí fica a pergunta, que a gente já, de certa forma, respondeu, né? Existe uma convivência harmoniosa de fato? Né? Ou essa harmonia ela é apenas, né, pautada nas convenções sociais, né, de convivência civilizada? Né? A ideia de democracia ou de uma convivência próxima e harmoniosa, ela contribui, na verdade, para naturalizar e, né, silenciar os conflitos étnicos existentes no país, porque eles existem, eles estão presentes cotidianamente ainda na sociedade. Então isso causou um impacto muito grande e que leva muitas pessoas a negar, inclusive, às vezes, né, a existência da discriminação no nosso país. Então não é bom, né, para combater a discriminação, a gente primeiro precisa reconhecer que ela existe, que ela está aí, né, aí o racismo estrutural, etc., na sociedade brasileira, né? Então, esse é o destaque que a gente faz aqui. O Brasil, lá na década de 30, quando a obra foi lançada, estava justamente no momento de construção de uma identidade nacional. E para isso, ela vai utilizar elementos da cultura de origem africana, né? Vai colocar lá e construir uma percepção, né, que está muito vinculada à questão da escravidão, para uma ideia de que, bom,
o Brasil é essa mistura, essa convivência, e todos se dão bem, enfim, e isso muitas vezes esconde, né, como eu falei já, violências simbólicas desse processo. A realidade, portanto, é muito mais vinculada à desigualdade e à violência do que, de fato, a uma convivência harmoniosa, né? Vamos lembrar de todos os tipos de perseguição e preconceito que existem, inclusive hoje em dia ainda. O desmonte do mito, né, está muito vinculado a um outro sociólogo, o Florestan Fernandes. E só para a gente, então, né, deixar aqui marcado, né, de que o mito é só isso mesmo, né, um mito. Não existe democracia racial e isso ficou configurado por um estudo conduzido pelo Florestan Fernandes. Para a gente entender, né, o Florestan ele recebeu um convite do antropólogo Roger Bastide, que era um estudioso das religiões africanas no Brasil, para participar de um projeto de pesquisa, né, da Unesco, um órgão vinculado à ONU, em São Paulo. Depois, esse projeto teve uma abrangência aí nacional. Tá? O estudo procurava, então, mapear as distinções do processo existente nos Estados Unidos e no Brasil, justamente comparar, né, a questão racial brasileira e norte-americana. E no decorrer desse estudo, né, a pesquisa do Bastide e do Florestan vai demonstrar que o preconceito não só existia, como ele guardava profundas raízes com o processo do escravismo, né? O que é bastante significativo, e também, né, mesmo com o fim da escravidão, a permanência, a continuidade da lógica de subalternização, né, e outras formas de discriminação da população, né, por questões étnico-raciais, portanto, a existência de um conflito racial, sim, no nosso país, né? Uma obra aqui que remonta aí já à década de 50, 60, ok? Com isso a gente encerra, né, esse importante momento aqui do SOT. Te aguardo para mais por aqui. Até o próximo. Tchau.